Olá pessoas, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula sobre corpo, movimento e ginástica. Como a gente vem falando, das habilidades motoras e da psicomotricidade. Na nossa quarta aula, então, a gente vai falar sobre o que é psicomotricidade. Que nada mais é do que a ciência que estuda o homem através dos seus movimentos e a relação com o seu mundo interno e externo, bem como suas habilidades de perceber, agir consigo próprio e com os outros e com o objeto. Portanto, esse termo é empregado para uma concepção de movimentos integrado em função às experiências vividas do cidadão, resultando então numa individualidade pessoal e particular nas suas formas de expressão e linguagem e o seu meio na sociedade. Nada mais é do que o que a gente vem falando no decorrer de todas essas aulas. Que primeiro o indivíduo pensa, sente, pensa para poder agir e se relacionar com o seu próprio corpo, com o objeto, que seria o objeto, ou uma sociedade. O desenvolvimento, então, sensório-motor para Beatriz é uma vida saudável, que precisamos ter ela de forma adequada para que tenha para o dia a dia, de uma criança. Então, o contato do pé no chão, trabalhar o eixo e a harmonia, trabalhar a flexibilidade, extensões e rotações, as possibilidades do corpo nas suas diversas direções. Então, isso é desenvolver a criança na questão sensório-motor. O desenvolvimento humano é um processo de crescimento e mudanças do nível físico, comportamental e emocional ao longo da vida. Então, essa autora vai se basear nisso, que é o que a gente vem falando, que qualquer ser humano precisa se desenvolver fisicamente. A partir do físico, a gente pode moldar o nosso comportamento, adequar o nosso cognitivo e ter uma melhor relação com as nossas emoções. Então, o corpo é uma ferramenta para que a gente possa encontrar esse controle das emoções. Quais são as principais funções básicas aí da psicomotricidade? Então, essa daqui são os componentes que a gente já vem falando há algumas aulas, que a gente pode trabalhar de diferentes maneiras, usando até brincadeiras. Que seria o quê? O esquema corporal, que é o conhecimento do corpo, das partes do corpo, em cima, embaixo, para um lado e para o outro, dentro e fora. A imagem corporal, que é a questão interna, que é como esse indivíduo se vê mentalmente, como ele enxerga o seu próprio corpo. A tonicidade, que é a capacidade de contração muscular. A lateralidade, que é direita, esquerda e as dominâncias, que lado é a mão que escreve, o pé que chuta. Equilíbrio corporal e de tônus muscular. Coordenação motora global, ou ampla ou fina, que é o conjunto das ações de todo o corpo, ou só das mãos ou só dos pés, e até mesmo dos músculos do rosto, da mímica. Orientação espacial e temporal, como esse corpo vai lidar no espaço, que é o espaço em que ele vive, e no tempo, o espaço dentro, fora, direita, esquerda, em cima, embaixo, e o tempo seria o quanto tempo ele vai levar para chegar de um lugar para o outro, a questão temporal mesmo, de noção de distância e tempo. Para isso também a gente pode ter interligações no sentido de trabalhar com a respiração, o relaxamento, o equilíbrio das emoções, a consciência corporal, A consciência corporal nada mais é do que esquema e imagem corporal unidas. É eu entender o meu externo com o meu interno mentalmente. A atenção significa, não é ter concentração, e sim atenção com o meu corpo e eu em relação ao meio. Percepção é o como eu percebo, como eu sinto o meio. Novas aprendizagens
tá? Como eu aprendo e por onde eu aprendo. Então, essas aqui são outras funções que podem estar totalmente interligadas entre elas dentro da psicomotricidade. Então, eu posso ter um aprendizado de uma percepção, um aprendizado de como obter o relaxamento, um equilíbrio emocional a partir do controle da respiração ou da consciência do meu corpo, e assim vai. Segundo Piaget, a gente pode dividir, tá, em alguns períodos o desenvolvimento sensório-motor. O período sensório-motor para ele é do nascimento até os 2 anos aproximadamente, é onde tem a inteligência prática, trabalhada através das percepções e do deslocamento do próprio corpo no espaço. Ele considera a partir dos 2 anos aos 4, mais ou menos, quando começa o surgimento da linguagem, do desenho, da imitação e do drama. É onde começam os jogos simbólicos, né? E que ele se faz presente a todo momento. Depois a gente tem o período intuitivo, que é dos 4 aos 7 anos. É a idade dos porquês, né? Onde começam os questionamentos e a relação entre a fantasia com o que é real. E é quando a linguagem é capaz de ter respostas firmes e objetivas e claras de acordo com a sua linha de raciocínio. Ele ainda divide as outras fases em período preparatório do concreto, que é dos 7 aos 11 anos. É o período onde o indivíduo consolida as suas conversões de números, substâncias, volumes, pesos. Então, ele começa a deixar as coisas mais concretas, com certezas e afirmações. Para ir no próximo período, daí em diante, vir outros tipos de inteligência, né? Que podem corresponder a níveis de pensamento hipotéticos e dedutivos, ao mesmo tempo que podem vir os lógicos e matemáticos. Então, como 1 mais 1 é igual a 2, lógico e matemático, outros hipotéticos, no sentido de criar hipóteses a partir de uma linha de raciocínio e deduzir a partir daí se a resposta vai ser positiva ou negativa. É quando a gente cria uma linha de raciocínio para ter uma resposta de acordo com os nossos pensamentos e as nossas ações. E os trabalhos em grupo também começam a ficar melhores elaborados nessa fase. As habilidades, cada fase do desenvolvimento, o ideal é a gente desenvolver, ou de acordo com cada fase, desenvolver as habilidades de acordo com a sua faixa etária. Tá? Então, a gente pode mudar o tipo de atividade, sempre pedindo uma progressão ou aumento da quantidade, né, do treino que a gente está fazendo com essa criança. E eu posso simplesmente ir mudando o padrão, né, mudando a atividade, a distância do salto, o tipo do salto, que eu vou desenvolver essa habilidade motora em diferentes sentidos. Para melhorar a compreensão, então, das habilidades, a gente pode dividir ela em algumas categorias. Primeira, habilidade de estabilização, de inclinar-se e se alongar, girar, né, o próprio corpo, caminhar sobre uma barra de equilíbrio. Então, essa pode ser a nossa primeira forma de habilidade. Então, quando eu vou conseguir os primeiros controles de equilíbrio. Depois vem a habilidade de locomoção, de caminhar, de pular, de saltar também, tá? Escorregar. Então, é a segunda habilidade. Então, para eu ter a segunda habilidade, parte-se do pressuposto que o primeiro eu consegui fazer de maneira adequada. Tem crianças que pulam algumas fases, algumas etapas, mas não tem problema. A gente consegue corrigir ou adequar, ou a gente consegue perceber um déficit, de repente, de um pular, né, quando faltou ainda uma questão de equilíbrio antes, né? Então, pular com um pé só,
primeiro com os dois, depois com um pé só e assim vai, sempre progredindo, né? E depois vem a habilidade de manutenção, que é onde são as tarefas de arremessar, apanhar, driblar e derrubar. Então, é a motricidade mais fina. Aqui é só para mostrar para vocês lá o desenvolvimento do córtex, lá do cérebro. E até os 3 meses, a gente tem os reflexos primitivos, que são para se alimentar, para se proteger, que pode ser o reflexo de sugar ou de pesquisar o olfato. Com o tempo vai evoluindo, tem os reflexos posturais, que é para começar a ter retificação, para começar a sentar e estabilizar, locomover e manipular objetos. Primeiro a gente tem, né, até a gente conseguir chegar aqui, primeiro a gente tem movimentos involuntários, depois reações de equilíbrio, então ficar em pé, né, ficar sentado para poder lidar com os objetos. Depois os reflexos primitivos vão desaparecendo para ir chegar às habilidades mais rudimentares, mais grosseiras, porém que a gente vai aperfeiçoar ao longo do tempo. Aí aqui, as atividades rudimentares podem ir dos 2 aos 3 anos, que é quando aparecem movimentos mais voluntários, quando aparece o amadurecimento, né, das características de cada criança. Tem um maior controle encéfalo-caudal, então, do crânio para o corpo, e próximo distal. É quando ele começa também a ter mais controle de perto para longe e começam a inibir os reflexos. Depois, então, dentro da psicomotricidade dos 7 aos 9 anos, eles também dividem outras fases de habilidades do desenvolvimento, que é o início da vida escolar, né? Aprendem muitas atividades e aí começam a fase dos porquês, como eu já falei. Começam a ficar mais fácil fazer os movimentos, a relação da altura com a gravidade, então eles já caem menos, né? Consegue ficar mais fácil. Os padrões de movimento já ficam mais definidos e esse estágio é classificado, né, dessa maneira, onde as crianças podem ter variação de idade de acordo com cada habilidade ou amadurecimento, porque o amadurecimento é pessoal e é interno de cada um. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem melhor e dividir as tarefas, que primeiro a criança está tentando se equilibrar, tem um ajuste corporal, depois ela já consegue andar com mais facilidade, mas ainda percebe essas oscilações de equilíbrio, para depois, na fase de amadurecimento, nem precisar mais pensar para poder caminhar e pode criar-se um estilo próprio. Aqui tem os estágios, né, de habilidades motoras especializadas. É quando normalmente as crianças entram em escolinha de futebol, começam a fazer uma habilidade, trabalhar a dança, né, começam a se desenvolver em diferentes áreas. É quando ele vai se especializar nos gestos onde ele estiver na prática esportiva, se for o caso, ou em algum treino específico, de repente, de um instrumento musical e assim vai. Para depois ele começar a ganhar habilidades mais complexas e entrar na parte de jogos mais avançados e elaborados. Aqui é quando começam os treinos efetivamente de competição, porque até esse momento ele primeiro estava treinando as habilidades. A partir daí começa o estágio de permanência daquele gesto. A gente ganha uma memória corporal e esse estágio do gesto, ele fica mais forte, mais firme. Não que a gente não possa modificar e alterar ele mais para frente. Dá para fazer isso, mas ele já ganhou marcas mentais. As habilidades motoras são fundamentais, né, para o indivíduo ficar cada vez mais maduro, e a gente vai desenvolvendo essas capacidades complexas de cada tipo de esporte a partir dos 15 anos.
Fatores limitantes, então, para essa habilidade específica que seja desenvolvida da melhor maneira. Então, questões sociais, como o próprio dinheiro mesmo, ou de um clube, ou de uma escola, ou da própria família. Equipamentos adequados, instalações para que possa ter os treinos de acordo com o que essa criança precisa. Pressão de grupos sociais, do desempenho de ser o melhor o tempo inteiro. A estrutura emocional conta muito também, pode ser um fator que pode atrapalhar o desenvolvimento. A motivação pessoal é o que levou essa criança a querer desenvolver essas habilidades, o quanto isso vai continuar lhe interessando ou não. E as oportunidades. Nem sempre a oportunidade é para todos da mesma maneira. Aí aqui no próximo slide está mostrando o desenvolvimento das habilidades, que elas vão do geral para o específico, do mais simples para o mais complexo, certo? Então, primeiro é a descoberta, né? Primeiro a exploração do corpo e do meio, aí a descoberta do gesto, depois a combinação entre eles, depois a seleção para cada um, em cada necessidade, para aí sim a gente fazer o treino da performance e desenvolver essa criança ou esse atleta de acordo com o que ele tem melhor potencial. Aqui é só uma separação de novo das fases, desde os reflexos, a parte dos movimentos mais especializados, tá? Só para vocês fazerem uma revisão. Então, aparecimento dos reflexos, depois a inibição deles, o controle do movimento, quando ele fica mais maduro, a transição, a aplicação e a utilização. Então, essa parte aqui é muito interessante, que é quando ele já está lá a partir dos 11 anos, que ele vê a utilização exatamente dos gestos esportivos do que ele vem treinando. Talento esportivo, né? Então é uma coisa bem delicada, porque além de passar por aquelas fases do desenvolvimento, as coisas vão se afunilando, porque tem as questões genéticas, o tipo de aprendizagem física, mental, de coordenação e a persistência. E aí que nesse funil, né, vão sair os melhores atletas a partir daí. Aí aqui é uma pequena pirâmide sobre os talentos desportivos, que primeiro a gente estimula, né? Aí eles entram na fase de aprendizagem, nessa iniciação, praticam, né? Tem que ter muita prática, até virar uma automatização, até virar automático o gesto, e aí depois a dedicação exclusiva e a especialização, caso essa criança realmente queira se desenvolver para determinado esporte e virar realmente um atleta. Aqui é as fases do desenvolvimento esportivo até que essa criança se desenvolva ou não e vire um atleta de ponta ou simplesmente desista aqui pelas fases. Tudo vai depender do estímulo que é dado, da pressão que é colocada, né? A família tem grande influência nisso, assim como, né, toda uma sociedade. Porque enquanto ele está na fase de treino, de aprendizado, ainda tem a parte lúdica, ainda é divertido. Depois ele começa a colocar em prática. Depois que virar alto rendimento, a criança realmente tem que querer muito desenvolver aquela habilidade, porque senão deixa de ser uma atividade prazerosa. E a gente nunca pode esquecer que é no brincar, que é tão somente brincar, que a criança ou adulto é capaz de ser criativo e usar toda a sua personalidade, e apenas sendo criativo o indivíduo descobre o seu eu, né? Então, é passando por experiências, é tendo contato, é conversando, né? É sentindo o próprio corpo, é estar em contato com a natureza. É assim que essa criança se desenvolve e pode ser um adulto mais criativo e reflexivo. Lembrando que para essa criança poder se desenvolver, ela tem que ter gosto e ela tem que ter vontade. Lembra daquele pulso interno
que a gente falou desde o começo. E que as crianças, né, que são treinadas logo no começo, têm uma marca corporal, mental, que isso pode ajudar futuramente até na maneira com que ela pensa ou lida com o meio e com o espaço e com relação de problemas mesmo, né? Tendo uma rama neural muito maior, criando novas possibilidades e possibilidades diferenciadas para a solução de problemas, independente de qual seja, né? Dos mais simples aos mais complexos. Então, aqui só para mostrar para vocês a criança despertando, se desenvolvendo e criando possibilidades de testando os gestos, né? Acima de tudo, para se desenvolver, até conseguir o saltar lá na frente. Então, aqui, ó, abaixar, levantar, tentar fazer um rolamento. E aqui, ó, sentindo e explorando as possibilidades do corpo. Lembrando que a criança facilmente pode se despertar e se desenvolver sozinha. Mas, porém, quanto mais estímulo é dado, melhor e mais rápido e mais especializado fica esse gesto. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado aí as nossas aulas. Não deixem de fazer as atividades do portal e do fórum, tá? E é isso aí. Preparem-se para a prova.